Bom, muito boa tarde a todas e todos. Eu gostaria de agradecer o convite que foi formulado pelo Marcos. Muito obrigado, Marcos, gentilmente convidar-me para estar aqui, trocar ideias com vocês. Queria cumprimentar a Raquel e o Maurício também. Queria só fazer uma observação em relação ao logo do evento. Se botasse mais uma mão ali, seria o símbolo das 10 medidas, das desmedidas contra a Constituição. Então, tomar cuidado para não misturar uma coisa com a outra, uma questão polêmica também. Eu, particularmente, sou absolutamente contrário a essas medidas contra a corrupção propostas pelo Ministério Público, não só porque a maioria delas é inconstitucional, mas porque atinge uma série de direitos e garantias fundamentais. Mas o nosso tema não é esse. Nosso tema é a discussão sobre a política de drogas. Eu vou tentar falar um pouquinho sobre modelos regulatórios e depois entrar no debate sobre o que está acontecendo no Brasil e especialmente a discussão que nós temos hoje no Supremo Tribunal Federal a respeito da constitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas, que incrimina a posse para uso pessoal. Bom, o Maurício mencionou naquele gráfico colorido, e, aliás, quando você colocou aquele gráfico colorido, me lembrei imediatamente do seguinte: você vê quantas possibilidades existem de modelos regulatórios, né? São 50 tons de cinza, praticamente, né? Apesar de você ter colocado tudo aquilo ali. Pois é, o verde, campeão brasileiro, enfim. Bom, então, tomando por base as diferentes tipologias de controle existentes em relação ao modelo regulatório, quando a gente pensa em política de drogas, né? E aproveitando esse gráfico aqui, para quem não está vendo, essa reta aqui de cima trata dos danos sociais à saúde, e aqui embaixo você tem um marco da ultraproibição, uma proibição parcial, uma regulação estrita e uma regulação desregulada, ou uma regulação com possibilidade de promoção comercial, né? Então a gente percebe que os mercados criminais não regulados são tão nocivos do ponto de vista de danos à saúde e danos sociais quanto os mercados legais desregulados, né? Então é tão ruim ter uma biqueira onde o traficante vende maconha e cocaína para qualquer um, inclusive para crianças e adolescentes, quanto você ter um mercado legal não regulado, como é o caso da cerveja, em que existe a possibilidade de promoção comercial, né? No fundo, a promoção comercial está incentivando as pessoas a fazer uso de uma droga perigosa, como o álcool, né? A gente teve até um evento, não sei se foi esse ano ou ano passado, em que, numa espécie de competição para ver quem bebia mais, um jovem morreu de overdose. Quer dizer, a gente lida com uma droga perigosa como o álcool sem uma regulação adequada, né? Então, a gente percebe que, enfim, dentro dos modelos regulatórios nós temos a proibição total, em que o uso e o tráfico de drogas são punidos com prisão. O Maurício deu alguns exemplos, eu trago outros aqui. Então, por exemplo, a Suécia é um exemplo em que o uso e o tráfico de drogas são punidos com prisão, e eles se gabam de ter uma das médias de uso de drogas mais baixas do mundo, né, o que é verdade. Mas quando a gente compara, por exemplo, mortes por overdose, Portugal e Suécia, o número de mortes por overdose na Suécia é muito maior do que em Portugal, né? Outro exemplo de proibição total, de punição com prisão, uso e tráfico de drogas é o Japão, né? Onde o uso de drogas pode chegar a uma pena de prisão de até 6 anos. E o Japão é um país completamente diferente do que existe no resto do mundo, né? Quer dizer, lá no Japão, os índices de criminalidade em geral são muito baixos e há uma cultura de respeito à lei que não se encontra em nenhum outro lugar do mundo, né? E por fim, enfim, você já tinha falado de Cuba, já tinha falado da Rússia. Pois é, agora nós temos o caso das Filipinas, em que o governo está incentivando as pessoas a matar traficantes e usuários, né? Já morreram, acho que mais de 3 mil pessoas nesse período curto. Nós temos também o modelo da despenalização, que é o que acontece no Brasil. O tráfico de drogas é punido com prisão, mas a posse para uso pessoal é sancionada com alternativas à prisão. Então, o artigo 28 da Lei de Drogas diz que
a pessoa que é flagrada na posse de drogas para uso pessoal, ela pode ser punida com advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviço à comunidade e comparecimento a cursos educativos, né? Todas elas medidas alternativas à prisão. Nós vamos ver mais adiante que, apesar da lei tratar o usuário, digamos assim, de uma forma não prisional, o grande problema da lei de drogas no Brasil é que a diferenciação entre usuários e traficantes ela é muito subjetiva, né? E na prática, os mais pobres, os mais vulneráveis, a despeito de não serem traficantes, são tratados como se fossem. Depois nós temos também o modelo da descriminalização, quando a conduta de possuir drogas para uso pessoal deixa de ser considerada crime, embora, como em Portugal, possa ser considerado um ilícito administrativo. Então, ela continua ilegal, porém não mais considerada crime. Nós temos o que alguns autores, como Peter Reuter, né, que é um estudioso do tema, chama de legalização de fato, como é o caso da Holanda. Na Holanda, a posse para uso pessoal é uma conduta incriminada, mas por uma opção político-criminal, o governo entendeu razoável permitir, tolerar que locais vendam pequenas quantidades de cannabis e derivados e que as pessoas possam portar essas pequenas quantidades, né? E por fim, a legalização de iure, ou a legalização de direito, e que a produção, a distribuição, a comercialização, a posse e o próprio uso são permitidos e regulados, como acontece hoje no Uruguai e no Colorado. Por fim, a gente poderia mencionar também o uso medicinal e religioso. No caso do uso religioso, a gente tem a ayahuasca, que é um modelo, digamos assim, já tem bastante tempo, que é um uso permitido, né, o uso religioso. Não se tem notícia de que esse uso religioso tenha descambado, né, num aumento de consumo ou de um consumo fora do âmbito religioso, né? E temos também, do ponto de vista medicinal, a cannabis ganhando espaço agora. Nós tivemos aí, de 2014 para cá, algumas resoluções da Anvisa tentando facilitar a importação de remédios. Tivemos uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal para regulamentar a cannabis medicinal. Há uma disputa, vou falar um pouco mais adiante, entre o Conselho Federal de Medicina, a Anvisa e o Poder Judiciário nessa questão. E temos também pesquisas com outras substâncias, né? Então o Eduardo Schemberg, que é um pesquisador da Unifesp, está envolvido numa pesquisa mundial a respeito do uso do MDMA no tratamento do estresse pós-traumático, né? Uma pesquisa que está acontecendo em vários países do mundo. O professor David Nutt está envolvido nesse projeto, e no Brasil o Eduardo Schemberg participa dessa importante pesquisa, o uso do MDMA, que é a substância, o princípio ativo do êxtase, né? Bom, então eu estava dizendo que esse gráfico ele permite a gente analisar as diferentes opções que temos em relação a modelos regulatórios, né? A gente percebe que as políticas de cannabis nos últimos tempos, elas vêm migrando desse ponto, né, da ultraproibição do mercado absolutamente, do mercado criminal não regulado, né, portanto a proibição total. A direção vem sendo no sentido de um afrouxamento das regras, vem no sentido de um modelo regulatório, né? De outro lado, se a gente pensar nas políticas de álcool e tabaco, que no passado eram substâncias praticamente sem nenhuma restrição, tem havido nos últimos anos um processo de progressivo controle, né? Então, no caso do tabaco, a propaganda foi proibida, nós temos leis que proíbem o consumo de tabaco em ambientes fechados, e etc. No caso do álcool, essa regulação ainda não aconteceu, o álcool ainda é menos regulado, né? Então, tem um outro gráfico, se for possível colocar, que é o próximo, que mostra como um exemplo positivo
A nossa política sobre tabaco é um caso bem sucedido de política de drogas, em que não foi necessário prender ninguém, nem dar nenhum único tiro para reduzir o consumo, né? Então, em 1989, o percentual de tabagismo na população acima de 18 anos no Brasil era de 34,8%, sendo 43,3% homens, 27% mulheres. Em 2003, o total era de 22,4%, sendo 27% homens e 18% mulheres. Em 2008, total 18,5%, 23% homens e 14% mulheres. E agora, em 2013, total de 14,7%, 19 homens e 11 mulheres. Então, nós tivemos uma redução de 35% de 89 para 14,7% em 2013. É uma redução significativa que mostra que é possível reduzir consumo sem proibir, né? Permitindo o acesso, porém criando restrições, aumentando a taxação e basicamente investindo em informação. O grande problema do proibicionismo é que ele interdita o debate sobre drogas, né? Basta a gente ver o que as nossas escolas fazem com relação a quem é flagrado com drogas. A primeira opção que a escola tem é expulsar, né? É laranja podre que eu não quero aqui comigo, eu vou botar para fora. Eu tive um caso recentemente em que um pai, advogado, inclusive, procurou revoltado porque o filho havia participado de uma viagem de final de ano, ali aquelas viagens de formatura, né? Acho que era final do ensino médio, e aí, em determinado momento, estavam lá 4 alunos num quarto, entra um professor e aquela fumaça, e aí o professor quer saber o que aconteceu. Aí pega, vai entrevistar cada um separadamente e pergunta: o que vocês estavam fazendo? 3 negaram. Um falou que estava fumando mesmo. O que a escola fez? Expulsou um e manteve os 3. Né? Quer dizer, além de tudo, um exemplo péssimo de que se eu mentir, eu vou me dar bem. Né? Então, a falta de discussão sobre uma discussão honesta, uma discussão verdadeira, uma discussão franca a respeito de drogas, de quais os efeitos, de quais os riscos, de como prevenir, de como reduzir danos, a falta desse debate é também fruto da interdição que o proibicionismo impõe a respeito desse tema. Né? Bem, então, feitas essas considerações iniciais, eu queria passar a esse debate sobre a política de drogas no Brasil. Né? Quando a gente fala de política de drogas no Brasil e das possibilidades de mudança, a gente olha para um congresso que é provavelmente o congresso mais conservador da história, e a conclusão que a gente chega é que, se houver mudança, ela vai ser para pior. Né? Então nós temos um projeto de lei do deputado, hoje ministro Osmar Terra, que basicamente aumenta a pena do tráfico de drogas e massifica a internação forçada, regularizando a atuação das chamadas comunidades terapêuticas e religiosas. Né? No executivo, da mesma forma, não há qualquer perspectiva de uma mudança positiva. Né? Então, o judiciário acaba sendo o desaguadouro natural dos conflitos e das soluções a respeito do tema política de drogas. Foi assim com a Marcha da Maconha. A Marcha da Maconha era proibida nos estados, normalmente na véspera dos eventos, sob a alegação de que se tratava de apologia ao crime, de instigação ao uso de drogas, etc. Foi preciso o Supremo Tribunal Federal decidir em 2011 que, numa democracia, as pessoas têm o direito de se reunir para protestar por mudanças na lei, inclusive por mudanças na lei de drogas. Né? E não fosse a intervenção do Ministério Público Federal, que deu início a essa discussão no Supremo Tribunal Federal, provavelmente nós teríamos ainda essas marchas da maconha proibidas no Brasil. Também tivemos uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal do Distrito Federal para regular a maconha medicinal no Brasil. O Ministério Público Federal, a partir de um estudo realizado no Senado, o senador Cristóvão Buarque conduziu uma série de audiências públicas para discutir maconha medicinal,
produziu seus documentos, esse documento foi encaminhado para várias autoridades e o Ministério Público Federal do Distrito Federal, usando esse material, ingressou com uma ação civil pública em que se pedia autorização para que pessoas que têm doenças que são tratadas com cannabis e que têm prescrição médica para isso, possam importar sementes, cultivar a própria maconha e, evidentemente, comprar remédios à base de maconha, né? E o problema é que, desde 2014, quando o documentário ilegal foi lançado a respeito do drama de uma família cuja filha precisava de cannabis como remédio, ela tinha uma doença neurológica chamada síndrome de Dravet, e o filme mostra a dificuldade que o pai e a mãe dessa criança enfrentaram para conseguir autorização da Anvisa para importar o remédio à base de canabidiol, o CBD, que é um dos canabinoides que compõem a maconha, né? O THC é outro. E a partir desse documentário, a Anvisa acabou autorizando, criando lá um procedimento para autorizar a importação de remédios à base de CBD, e o Conselho Federal de Medicina também soltou uma regulamentação, dizendo que os médicos, não todos, apenas algumas especialidades, a psiquiatria, neurocirurgia, poderiam prescrever CBD apenas, e a resolução do Conselho Federal de Medicina dizia que os médicos estavam proibidos de prescrever a maconha in natura, né? Bem, aí veio essa ação civil pública e o Ministério Público Federal pedia tudo isso. Aí o juiz, ele não deu, nessa fase de liminar, né, que é no início da ação, ele não deu o direito de importar sementes nem o de autocultivo, mas ele autorizou a importação de remédios à base de THC. Então, hoje nós temos uma situação pouco clara, né? O Conselho Federal de Medicina permite que o médico prescreva apenas o CBD e proíbe que o médico prescreva o maconha in natura, e a Justiça autoriza que as pessoas importem remédios à base de THC, autorizando também a prescrição médica do THC e da própria maconha como um todo, né, dentro da ideia de efeito comitiva. Então o médico hoje ele pode prescrever o THC, o CBD e a própria maconha, mas ele pode enfrentar um problema ético-disciplinar do Conselho Federal de Medicina. E a coisa ela fica ainda mais complicada quando a gente percebe que o Conselho Regional de Medicina de São Paulo soltou uma nota recentemente a favor da descriminalização da posse de drogas para uso pessoal, que é uma ação que está no Supremo Tribunal Federal e que o CRM entende que a descriminalização é a melhor solução, né? Aí vem na sequência o Conselho Federal de Medicina e uma série de outras entidades, como a Associação Brasileira de Psiquiatria, Amor Exigente, por aí vai, dizendo que não, que a descriminalização é o fim do mundo, que se houver descriminalização nós nos tornaremos um país de zumbis, né, basicamente. Aliás, o Conselho Federal de Medicina tem um argumento muito interessante, que eles dizem assim: não, nós médicos somos contra toda e qualquer droga, nós sempre falamos que álcool e tabaco são substâncias que causam prejuízo à saúde, como é que nós podemos falar que a maconha deve ser descriminalizada, né? Porque isso para eles é algo que vai importar um aumento do consumo, como disse o Maurício aqui, não é evidência científica nesse sentido. Antes de falar dessa discussão a respeito da descriminalização do Supremo, só queria mencionar mais uma iniciativa do Ministério Público quanto a impedir o repasse de recursos públicos para comunidades terapêuticas e religiosas, né? Já há muitos anos, as comunidades terapêuticas e religiosas vêm recebendo recursos públicos, especialmente da SENAD. Ano passado, a SENAD, ela regulamentou, nesse ano, ela regulamentou o repasse de recursos públicos a comunidades terapêuticas e religiosas, e o Ministério Público Federal propôs uma ação para impedir que isso acontecesse, alegando que as comunidades terapêuticas e religiosas não fazem parte do Sistema Único de Saúde, nem do Sistema Único de Assistência Social. Portanto, dinheiro público deve ser reservado para equipamento público, para órgãos públicos, né? A Justiça Federal de São Paulo, em sede de liminar, também proibiu esse repasse, mas a gente já tem conhecimento de que o Ministério da Saúde editou uma portaria em que
considera comunidades terapêuticas e religiosas elegíveis para receber dinheiro público, né? É o decreto, deixa eu ver se eu acho, portaria 1482 de 25 de outubro de 2016, por meio da qual as comunidades terapêuticas foram consideradas elegíveis ao Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, tipo 83, Polo de Prevenção de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde. Então, a gente tem a situação, embora a Justiça tenha proibido o repasse via Senad para comunidades terapêuticas e religiosas, é provável que agora, via Ministério da Saúde, esses repasses aconteçam. Bem, vamos falar um pouquinho sobre esse julgamento no Supremo Tribunal Federal. Começou em 2015, em agosto de 2015, a discussão sobre a constitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas. O artigo 28 da Lei de Drogas ele incrimina a conduta de importar drogas para uso pessoal. O que se discute no Supremo é: o Estado tem legitimidade para incriminar esse tipo de conduta? Né? Tradicionalmente, sempre se entendeu que incriminar a posse para uso pessoal é legítimo porque dessa forma se protege a saúde pública. A partir desse raciocínio, se entende que a pessoa que porta drogas para uso pessoal representa um perigo potencial de expansibilidade do consumo, né? Mais ou menos como proibir o mau exemplo para que ele não se propague. Só que do ponto de vista jurídico, há um princípio muito importante que diz que a autolesão ela é sempre impunível, né? Então, por exemplo, a tentativa de suicídio, que é o que há de mais grave em termos de autolesão, ela não é punível, né? Até uma piadinha que dizem que em Portugal, perdões portugueses ali, eles queriam punir a tentativa de suicídio com a pena de morte, né? Piadinhas à parte, o fato é que se o que há de mais grave em termos de autolesão, que é a tentativa de suicídio, não é punível, como é possível punir, por exemplo, o uso de alguma substância, né? Especialmente numa sociedade que tolera que a pessoa, por exemplo, salte de paraquedas, dirija um automóvel a 350 km por hora numa corrida de Fórmula 1, lute boxe ou MMA até o adversário morrer, consuma alimentos ricos em gordura trans, né? E outras situações em que há evidentemente um risco à saúde e, no entanto, não há essa postura moralista de querer proibir, de querer realizar o que a gente pode chamar de uma ortopedia moral, né? No fundo, a proibição trata disso, de tentar tratar pessoas adultas como crianças, né? A gente chama de paternalismo penal. Você dizer a pessoas adultas o que elas podem ou não ingerir, né? E o Escorrotado ele tem uma frase que eu acho muito adequada, que é: da pele para dentro o indivíduo é o único soberano, né? O Estado não pode dizer o que eu posso ou não ingerir, o que eu posso ou não fazer com o meu próprio corpo, desde que evidentemente não haja consequências para terceiro. Usar drogas e dirigir um automóvel, por exemplo, é uma situação que cria risco a terceiro e, portanto, deve ser reprimido, né? Agora, tomar 1 litro de cachaça e dormir é algo que pode não fazer bem à saúde, mas é apenas o indivíduo quem vai sofrer as consequências. E dentro da ideia de uma sociedade democrática, em que o direito de liberdade é respeitado, as más escolhas, inclusive, fazem parte do leque de opções que a pessoa tem para fazer o que ela acha melhor, né? Quer dizer, a ideia de que a pessoa tem liberdade para escolher o seu próprio roteiro de vida, ainda que esse roteiro seja contra-hegemônico, ainda que esse roteiro seja considerado desviante em relação ao padrão que predomina na sociedade, né? Então, há uma discussão filosófica de fundo nesse julgamento que tem a ver justamente com
o tipo de sociedade, o tipo de Estado que nós queremos. É um Estado capaz de interferir na privacidade do indivíduo a esse ponto, a ponto de dizer o que ele pode ou não fazer, né? E, até agora, nós temos 3 votos proferidos, né? O primeiro deles, o ministro Gilmar Mendes, entende que não, o Estado não pode incriminar esse tipo de conduta, porque essa é uma conduta autolesiva, né? Falta alteridade, como se diz tecnicamente em direito penal. Se uma conduta não representa um risco concreto para terceiros, essa conduta não pode ser objeto de incriminação. E o ministro Gilmar Mendes, então, ele propõe que a posse de drogas para uso pessoal ela seja considerada uma infração administrativa nos moldes do que a legislação portuguesa prevê. O ministro Gilmar Mendes também, ele sugere a adoção de critérios objetivos baseados em quantidades de cada substância para diferenciar o uso e tráfico de drogas. E ele sugere também que, ao contrário do que acontece hoje na prática judiciária, na mecânica da aplicação da lei de drogas, em que hoje a pessoa flagrada com drogas, ela tem que provar que não é traficante, né? Então o ministro Gilmar Mendes, ele observa que o correto é o oposto. A pessoa flagrada com drogas deve ser presumida usuária e apenas quando houver indícios de tráfico ela deve ser processada e condenada por tráfico de drogas. Hoje não. Hoje a pessoa que é flagrada com drogas, ela tem que provar que não é traficante, né? E eu digo isso por experiência própria, profissional, né? Então, quando eu defendo pessoas acusadas de tráfico de drogas, a primeira coisa que eu faço é mostrar o imposto de renda, o olerite, mostrar que a pessoa tem recursos próprios para sobreviver, que são obtidos a partir do trabalho lícito, né? Esse é o voto do ministro Gilmar Mendes. Depois veio o ministro Edson Fachin, que foi o segundo a votar, e disse o seguinte: olha, não é toda a droga que deve ser descriminalizada, apenas a maconha, porque é um caso envolvendo maconha. O sujeito, dentro de uma prisão em Diadema, foi flagrado lá com uma pequena quantidade de maconha e foi processado pelo artigo 28, e a Defensoria Pública levou o caso até o Supremo, dizendo que aquela conduta não poderia ser incriminada, né? Então o ministro Fachin disse que, como o caso tratava de maconha, apenas a maconha deveria ser descriminalizada, mantendo-se criminalizadas a posse das outras drogas. Também o ministro Fachin menciona a necessidade de fixação de critérios objetivos para diferenciar usuários e traficantes, né? Na medida em que ele reconhece a crítica, no sentido de que a prática da lei de drogas é muito discricionária e os juízes não têm critérios para definir quem é usuário e quem é traficante. Aliás, se a gente vai estudar os acordos, a gente percebe que a mesma situação, analisada por juízes diferentes, tem soluções diferentes, né? Eu tive a oportunidade de participar de uma banca de mestrado na Escola de Direito da GV, em que o aluno analisou 135 acordos no Tribunal de Justiça de São Paulo, envolvendo situações de cultivo de cannabis. E ele chegou à seguinte conclusão: a quantidade é decisiva na definição típica, se uso ou se tráfico de drogas, porém não há como extrair um critério objetivo, porque a mesma quantidade é considerada por um uso e por outro tráfico, né? E ele menciona a ausência de informação dos juízes a respeito de questões como padrão de consumo ou mesmo capacidade produtiva do cultivo, né? E o outro elemento fundamental é a palavra do policial envolvido na ocorrência a respeito da finalidade. Se o policial chega e diz: olha, doutor, cheguei lá, tinha 2 plantas enormes, aquilo com certeza é para tráfico de drogas. O juiz vai no policial e fundamenta a condenação com base justamente nessa opinião, né? Então, o critério que diferencia uso e tráfico, ele é extremamente subjetivo, extremamente discricionário, e isso cria uma tendência. A tendência é que toda e qualquer situação envolvendo drogas seja preferencialmente enquadrada como tráfico e apenas subsidiariamente como posse para uso pessoal. E aqui nesse gráfico a gente percebe como a aplicação disfuncional da lei de drogas produz o superencarceramento. Hoje o Brasil é a 4ª maior população prisional do planeta
Nós temos um viés de alta, né? E o tráfico de drogas é um dos responsáveis por esse crescimento dessa população prisional. Temos hoje 630 mil presos aproximadamente, um déficit de mais de 200 mil vagas no estabelecimento prisional, que é um problema de direitos humanos gravíssimo, né? Mas vejam vocês, em 2005, o Brasil tinha 360 mil presos, dos quais 9% respondiam ou estavam presos definitivamente em função de condenação definitiva por tráfico de drogas. Em 2014, com 622 mil presos, 28% da população prisional responde por tráfico de drogas. Tem aquele último gráficozinho, aquele do perfil da população prisional, para a gente ver como a população prisional, na verdade, é seletiva, né? Quer dizer, quem está na prisão hoje são os miseráveis, são os desvalidos, são os membros, pode baixar, das classes subalternizadas, né? Então, quase 70% são negros, a grande maioria, pode baixar, a grande maioria é analfabeta. No caso das mulheres, quase 70% das mulheres presas respondem por tráfico de drogas ou estão condenadas por tráfico de drogas, né? Parar um pouquinho nesse gráfico, volta um pouquinho. Esse gráfico aqui, falando dessa discussão, né? Afinal de contas, aí depois veio o ministro Barroso, só para terminar a história, e votou como o ministro Fachin apenas para descriminalizar a maconha e propôs como critério diferenciador entre uso e tráfico até 25 gramas de maconha ou até 6 plantas fêmeas, né? Então, vamos discutir. Será que faz sentido você descriminalizar apenas a maconha e não as outras drogas? Bom, a lei de drogas, no artigo 1º, parágrafo único, diz que são consideradas drogas as substâncias capazes de causar dependência que estão previstas nas listas publicadas periodicamente pelo Poder Executivo da União, né? Então, como é possível, com base no que diz a lei de drogas, dizer que apenas a maconha será descriminalizada? A meu ver, isso não é possível. Além disso, nesse gráfico, que é uma avaliação de especialistas liderados pelo professor David Nutt, em que eles fizeram uma escala de nocividade de drogas, levando em conta dois aspectos: os danos individuais e os danos sociais que cada droga produz, né? Em primeiro lugar ficou o álcool com 72 pontos, né? A maconha fica em 8º lugar com 20 pontos. Então, só para finalizar aquele último gráfico, o perfil do nosso sistema prisional mostra como a lei de drogas é usada como instrumento de gestão da miséria, né? Porque a grande maioria das pessoas presas, de fato, vem dos estratos mais pobres. Mais ou menos. 31%. A maior parte aqui são jovens, né? Então, se você pegar de 18 até 34 anos, nós temos 31 com 25, dá 51, 56, mais 19. Quase 75% de 18 a 34 anos. Ou seja, a gente está encarcerando a nossa população, né? A nossa população mais jovem. Então, a gente percebe que a guerra às drogas, ela não apenas não funcionou, porque as drogas ilegais, elas nunca estiveram tão acessíveis, baratas, potentes e disponíveis como hoje. Então, se a ideia era proteger as nossas crianças, essa ideia fracassou miseravelmente, que hoje as nossas crianças, como mostrou a pesquisa que o Maurício indicou aqui, as nossas crianças têm mais facilidade de acesso a maconha e cocaína do que a álcool e tabaco, que são substâncias reguladas, né? E, além dessa disponibilidade que mostra o paradoxo da proibição, né? Quer dizer, apesar de proibidas, as drogas estão na prática liberadas, né? Aliás, a gente é muito questionado a respeito de modelos regulatórios, de legalização, etc. E as pessoas costumam perguntar, começar essa discussão dizendo assim: então você defende a liberação das drogas, né?
E eu costumo responder, não, liberadas elas já estão, né? Basta sair aqui na rua, as pessoas estão consumindo drogas. Apesar de proibidas, elas estão liberadas, né? Então, a proibição não foi capaz de conter consumo ou comércio e criou problemas talvez ainda mais graves, né? Superencarceramento, que vai levar a uma outra discussão, que é justamente a privatização de presídios, o que seria, digamos assim, o ponto culminante desse processo, transformar a prisão num negócio, né? Que é o que aconteceu já nos Estados Unidos. Eles estão, digamos assim, retrocedendo nisso, embora os mecanismos de controle hoje sejam diferentes. A pessoa fica, por meios eletrônicos, presa no próprio gueto onde ela mora. Além do superencarceramento, a gente tem a corrupção, né? A corrupção em todos os níveis da administração pública, mas muito especialmente na polícia. E corrupção, encarceramento em massa e violência. Então o Brasil tem mais de 30 das 50 cidades mais violentas do mundo, quase 60 mil mortes violentas por ano, e uma polícia que mata e morre como nenhuma outra, né? A guerra às drogas é um grande vetor de violência. A gente assiste os programas policialescos, e aí quando aparece uma chacina enfim, pessoas mortas, invariavelmente o policial vem dizer assim, não, mas é um suspeito de tráfico. Então, o suspeito de tráfico de drogas não tem nem mesmo o direito à vida, né? Bem, haveria ainda algumas outras questões aqui, mas eu vou encerrar para não estourar demais o tempo, ficando à disposição aí para o debate. Muito obrigado. Obrigada por essa viagem ao mundo das drogas e as leis. Acho que foi realmente muito esclarecedor, muita informação, e acho que a gente precisa também estar discutindo sobre isso, né? A gente pode já começar as perguntas, Marcos? Eu só preciso dar um recadinho. Como vai ter a apresentação da família Pereira, eles têm que preparar. Eu só pedi para quem tem painel, se puder dar uma saidinha e retirar o painel, porque depois atrapalha um pouco. Pode ser? Enquanto isso, a gente está aqui começando. Voltem para as perguntas. Então nós vamos fazer o café depois, como se fosse uma despedida, né? E aí eu convido todo mundo então para começar o debate. Boa tarde a todos. Eu estive na mesa de debate ontem com o pessoal de Brasília. Eu gostei muito, particularmente da fala do Dudu e de um rapaz que está na posição de Fiore hoje, mas não é Gabriel. Não que eu não tenha gostado, na moça que eu não consigo não tomar o Marcos, mas assim, as falas de ontem com as falas de hoje do Fiore e do Cristiano reforçam a minha ideia do seguinte: nem tanto ao mar, nem tanto à terra em nenhum dos pontos. Estamos aqui discutindo já há 2 dias, e eu já vim de um curso mais longo, né? Concluímos agora sobre intervenção breve de direitos humanos, drogas e direitos humanos. Mas a minha formação hoje é de psicologia, mas a minha formação de jovem é de economia e contábeis. E eu havia feito uma pergunta ontem, para o rapaz que estava ao lado do Dudu, e o Dudu dizia assim ontem: a política de antidrogas, essa guerra das drogas, é contra os pretos. E ele usou a palavra preto e ninguém reclamou. Então, eu acho que é uma puta frescura. São parentes que é uma frescura de negro, preto, não sei o que, é preto, é negro, tanto faz. Eu chamo meus amigos preto de negão, bato na costa dele, danço samba com eles e boa. Mas aí, eu questionei a respeito de que por que não faz como já é feito com o álcool, que o Cristiano acabou de provar no gráfico, que é a droga que mais causa problema, 72 pontos contra, sei lá, 8 pontos da maconha, sei lá, que outras drogas, e que não faz o mesmo sistema de mercado. Pega o álcool, ou mesma coisa com álcool e tabaco. Regulamenta o mercado, impõe taxa de impostos, etc, e devolve o imposto, que foi o que o Fiore acabou de falar. O estado do Colorado está conseguindo devolver imposto, está conseguindo uma receita incrível, porque regularizou o mercado da maconha. Então, assim, os Estados Unidos têm uma série de defeitos, mas eles dão um monte de exemplo para a gente. Nos anos 20, eles proibiram o álcool. Deu tudo errado. A máfia cresceu, o consumo de álcool estourou. O que eles fizeram?
tiraram a lei que proibiu o álcool, regulamentaram o mercado, passaram a ganhar um monte de dinheiro. Junto com a regulação do álcool, veio tudo mais. Coca-Cola, McDonald's, o diabo. E aqui, se ontem a resposta do menino, que não me lembro agora novamente o nome, desculpe, ele falou para mim, não, no Brasil precisamos fugir desse modelo capitalista e criar um modelo cooperativista. Então se formavam pequenas cooperativas de produtores e consumidores de maconha dentro da lei atual. Depois da explanação de ontem, depois da explanação de hoje, do Cristiano e do Fiore, me reforça a ideia que a única solução viável e que vai acabar sendo provada, feita, é a regulação do mercado, ou seja, aos poucos vão liberar a maconha, como aconteceu agora no Colorado, segundo me informou na Califórnia, ou seja, vai regular, colocar imposto e ganhar, o governo vai ter orçamento, vai ter receita com isso, e passo a passo vão regular cocaína, crack, sei lá quantas drogas quiserem. Porque tem uma lei da economia que é inexorável, infelizmente. Onde há procura, sempre haverá oferta, seja com a dificuldade que for. Então, essa é a minha colocação. Desculpe se foi muito longo. Francisco. Oi, tudo bem? Eu queria fazer uma dúvida bem pontual, na verdade, que é sobre a questão de quantidades limitadas do Gilmar Mendes. Porque eu já li, ouvi falar que essa questão de ter quantidades limitadas, gramas limitadas para diferentes tipos de substância pode ser facilmente quebrada. Inclusive, eu fico pensando em jovens viajando, sabe assim, situações meio assim, fico pensando como é que isso poderia ser feito de um jeito diferente, assim. Porque para o álcool é regulamentado e não tem, eu vou no supermercado e eu compro o quanto eu quiser. Ou eu posso comprar caixas e caixas de cigarro. E eu fico pensando como é que isso poderia ser feito de algum jeito, né, num plano ideal, num mundo utópico. Qual que seria a melhor opção? Alice. São Marcos, então, eu gostaria de fazer um comentário. Eu gostaria que vocês comentassem uma questão, né, que eu percebi assim, as duas falas numa linha de uma defesa racional do antiproibicionismo, né, muito bem feita, né, converte-nos, né, em relação a eles, converte em relação a essa posição de uma forma muito eficiente. Mas é também verdade, né, que existe um certo pânico moral em relação às drogas que não passa somente por um discurso racional, né. E a gente comentou um pouco isso na mesa ontem, né? Vocês falaram um pouco acerca disso, né? O quanto esse debate é inflado por uma questão desse tipo. E aí eu queria provocar um pouco uma discussão nesse sentido, né? Vocês discutiram a primeira parte do seminário, lá, né? A questão da repressão, e entrar um pouquinho mais nesse tema da marginalização. Então, na mesa ontem, voltando um pouco para esse debate, né?